O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele. Ele dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham também pelas redes sociais. Bem, o Evangelho de hoje está sendo bem claro em que Jesus diz que devemos insistir nos pedidos com Deus. Quanto mais insistimos, quanto mais batemos a porta, Deus nos ouvirá. Que seja porque Ele é bom, por causa da nossa impertinência. Agora, existe sempre um gargalo aí. Será que o que estamos pedindo é o melhor? Aqui entra o X da questão. Nós não conseguimos ver a nossa vida como um todo, desde passado, presente e futuro. Deus é eterno. Eu já falei para vocês qual que é a definição de eternidade? Um ser eterno? Não? Então guarda. Eu vou repetir isso algumas vezes na formação também. Eterno é a posse simultânea e perfeita de uma vida sem fim. Repito, eterno é a posse simultânea e perfeita de uma vida sem fim. Traduzindo, em Deus, passado, presente e futuro é uma coisa só, perfeitamente em si. Deus já sabe quem está nascendo hoje, se vai para o céu ou se vai para o inferno. Aí vem, mas então nós não somos livres. A nossa cabeça não entende isso, né? Porque para o ser humano, nós só conseguimos prever se nós programamos antes. Um robô, por exemplo. Ele não consegue prever se tem liberdade, livre-arbítrio. Pois acreditem, nós temos o livre-arbítrio e Deus sabe, dentro do nosso livre-arbítrio, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Como? Simplesmente porque nada existe fora dele. E como ele já tem passado, presente e futuro em si, de uma forma perfeita, ele já sabe até o que você vai escolher. Dá nó, né? Bem, diante disso,
Só Deus é eterno. Os anjos não são eternos nesse sentido. São eternos no sentido que não morrem. Mas no sentido de posse simultânea, perfeita, só Deus é. Por isso que ele é o chamado puro ato. Em Deus tudo é perfeição. Tudo. O anjo não. O anjo ele participa da eternidade de Deus. Mas o anjo, ele pode não saber, passar a saber, de acordo com a permissão divina. Deus não. Deus sabe tudo, o tempo inteiro. Ok? Isso é muito importante para entender que às vezes nossos pedidos que a gente pede com tanta insistência e às vezes não recebemos, é porque Deus já sabe, diante da nossa história, o que é o melhor para nós. Agora, existem coisas, por exemplo, que quanto mais pedir, até bom é. Santidade, pureza, fidelidade, fortaleza, os dons do Espírito Santo, fé, esperança, caridade, né, paciência. Tem gente que fala, padre, eu não gosto de pedir paciência porque Deus manda muita prova. Então eu prefiro não pedir. É verdade, para você provar que tem paciência, Deus tem que pôr alguém para tirar a sua paciência, ou algo. Mas essas coisas, santidade, pureza, não só é bom pedir, como isso te santifica, cada vez mais. Senhor, que eu seja uma pessoa santa, que eu seja pura no olhar, que eu seja desapegado, que meus filhos vão para o céu. Não tem nada melhor do que os pais pedirem a salvação para os filhos, pedirem a santidade, pedirem que os filhos perguntem qual é a vocação, consagrar o filho a Deus, né? Quantos pais de padres dizem que consagrou o filho desde o ventre materno? Então essas coisas, rezar pelo matrimônio, claro que Deus quer que o matrimônio se dê bem, continue, né? Tem gente que fala, será que Deus quer? Não, se houve um matrimônio de verdade, claro, é vontade de Deus que o matrimônio dê certo. O que mais? Por tantas outras coisas, né? Até pela vida financeira, eu falo o tempo inteiro aqui de desapego, mas eu sei, e Deus sabe, que um pai de família desestruturado financeiramente se desestrutura nas outras áreas. Não tem clima dificuldade para rezar, preocupa. Por quê? Tem que sustentar uma família. Então é claro que também rezar pela vida financeira, não para ficar acumulando bens, mas para se sustentar bem, não é ruim, né? Desde que tenha uma vida sóbria, tranquila. Pedir o dom da oração, tem gente que tem dificuldade de rezar, peça. O dom do perdão, tem gente que tem dificuldade para perdoar, peça, né? Bata, Senhor, eu não estou conseguindo perdoar todo dia, até que Deus dá a graça. Santa Teresinha dizia assim, que nós somos como uma criancinha que engatinha, querendo subir o degrau. Vamos supor que o degrau é muito alto. Aí a criança sobe, escorrega. Sobe, escorrega. Sobe, escorrega. E fica. Chega num ponto que o pai pega a criança e joga lá em cima. Então o pai quer ver o nosso esforço. O tanto que a gente se esforça para ser santo, para ser uma pessoa melhor. Agora, existem as outras coisas também, que não são muito da vontade de Deus. Alguns pedidos que a gente vê claramente. E existem pedidos que são neutros. Você está comprando uma casa, e você reza para que dê certo. Quem quer dizer que realmente ali seja aquela casa para você? Pode ser que aquela casa não dê certo, pode ser outra. Quem fica sofrendo demais porque não tem casa própria? Muita gente morre sem ter casa própria. Não é uma coisa assim, né? Tem gente que toda a vida gira em torno disso. Se eu não tiver minha casa própria, nunca vou ser feliz. Então tem coisas que nós temos que pedir, pode pedir, sim, não tem problema. Mas ao mesmo tempo, temos que colocar, Senhor, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Porque eu sei que o Senhor sabe o que é o melhor para mim
para a minha salvação, da minha família. E assim por diante. Rezar pelas almas do purgatório, pedir pela salvação, né? Ora, se Deus é eterno, e alguém morre hoje, e você vai rezar para ele daqui 20 anos, você acha que a sua oração pode ter repercutido no juízo particular quando ele morreu? Sim. Eu sei que tem muitos padres, até famosos, que fazem vídeo na internet, que dizem que depois que passa um tempo, as nossas orações só servem se ele estiver no purgatório, para purificá-lo. Mas não é bem assim não. Como Deus é eterno, Ele sabe quem vai rezar por mim até 1000 anos, até o fim dos tempos. Entende? Ou não? Então a minha oração, Deus pode levar em consideração para a hora do meu juízo particular. Por exemplo, tem uma holandesa, se não me engano, que ela ofereceu sofrimentos por Hitler. Acho que ela é holandesa, não me engano. Ela teve uma doença lá, grave. E com certeza, por incrível que pareça, até Hitler, né? Se você vai num campo de concentração em Auschwitz, qualquer campo de concentração, você vai falar assim, meu Deus, aonde chega um ser humano sem Deus? As maiores barbaridades que você pode imaginar aconteceram ali. Mas aconteceu esse episódio. Eu não lembro quem é. Eu lembro já ter lido isso. Que ela ofereceu todos os seus sofrimentos para Hitler. Então, quando você ouvir, minha filha, seu bisavô era um matador. Reza por ele. Fala, Senhor, tem misericórdia dessa alma, eu ofereço sacrifícios. Ajuda ele estando no purgatório. E também ajuda até ia servir até para o juízo particular, porque Deus sabia que você ia rezar por ele. Vocês vão ouvir padres bons dizendo que isso não é possível, mas eu digo com toda certeza que é possível. É possível sim que Deus use todas as orações por alguém no juízo particular, porque Ele é eterno, porque nele passado, presente e futuro é uma coisa só. É a posse simultânea e perfeita de uma vida sem fim. Posse simultânea e perfeita. Ok? Então aqui, vocês vão entendendo Deus, aí você ele já sabe se vai acontecer uma tragédia. Muitos deram testemunho depois que estava tudo pronto para ir para o Titanic, ou para esse avião agora, não foi? Lá do Paraná, o voo Paz, e de repente deu tudo errado. Então você pode rezar e Deus, às vezes, aí você vai ficar contrariado, perdeu o voo, mas Deus sabe também. Mas por que então Ele te protegeu e não protegeu os outros? Vejam bem, Deus criou o mundo pensando na oração de cada um. Em outras palavras, quando alguém fala assim, não adianta rezar, porque Deus não muda. Vejam bem, Deus não muda na sua eternidade, mas Ele criou o mundo contando que nós rezemos ou não. A nossa oração, a sua vinda na missa, todos os dias, ou máximo, a sua adoração, seu terço, muda a história da sua vida, completamente. Muda a história da sua família inteira. Muda tudo. Muda a história de quem já morreu. Porque Deus já conta com isso na criação do mundo. Deus já conta que as nossas orações podem mudar o curso da história. Deus já criou o mundo pensando nisso. Então, por isso que não é que está mudando Deus. Deus já criou o mundo com a susceptibilidade de mudar a história com a oração. Forte, hein?
Uma vez eu estava, um testemunho pessoal, quando eu estava no início da minha conversão, e um amigo meu, que hoje é neurocirurgião em São Paulo, ele infelizmente virou evangélico, porque casou com evangélica. Esses homens é fraco demais, né? Por isso tem que rezar, para fazer o contrário. E ele estava com depressão, tal, e querendo, na época queria passar para a residência. E aí eu pedi para rezar por ele. E um amigo meu foi rezar por ele, estava minha mãe, ele e eu. E de repente eu ouvi Deus falando comigo em primeira pessoa. E ninguém ouviu, só eu. E uma frase que não esqueci, que eu ouvi, é assim: meu filho, estou reescrevendo a sua história. Estou reescrevendo a sua história. A partir do momento em que eu me converti, era no início da minha conversão, né? Eu fazia residência em São Paulo ainda, 2002. Eu estou reescrevendo a sua história. Então, a partir do momento que você abre e reza, Deus muda a história. Padre, mas agora já está tudo enhambado. Meus filhos já casou mal, já está com filho em casa que já separou, já casou com outro. O outro já está assim, o outro já morreu porque fez bobagem. Não tem problema. Deus muda o percurso da história, mesmo com tudo enhambado desse jeito, para o bem. Porque o que importa no final é a salvação. Não se esqueçam disso. Então vale a pena ser de Deus, vale a pena rezar, vale a pena vir às missas, vale a pena fazer penitência, vale a pena adorar, vale a pena rezar o rosário. Mesmo que você não veja hoje uma mãe que tem um filho usando droga, que nunca para, interna, a história do seu filho está sendo mudada. E se você morrer fiel à oração pelo seu filho drogado, que você não viu mudar de vida, eu te garanto, olha lá, hein, que ele vai estar no céu com você. De alguma forma Deus vai agir. Porque se nós que somos maus damos coisas boas aos filhos, imagina Deus que é tão bom.